Polícia Federal deflagrou nessa manhã a última busca e apreensão para coletar provas sobre o inquérito da falsificação da documentação de Bolsonaro. Bolsonaro sabia de todo o esquema, se beneficiou e, claro, vai ser indiciado por isso. Bolsonaro, segundo as informações que nós temos, queria ter ali os requisitos mínimos sanitários necessários para poder fugir do país, e aí você começa a ver toda a relação dos inquéritos envolvendo Bolsonaro. O ex-presidente deverá ser condenado e vai pegar no mínimo 17 anos de prisão. O STF está com medo de julgar e condenar Bolsonaro, o que não é necessário. Mas olha só, esse inquérito do certificado de imunização, olha, é a coisa mais estúpida. Era só Bolsonaro ter ido lá e tomado uma picada, que de picada ele entende, mas ele fez todo um esquema mirabolante que, na sua opinião, Bolsonaro merece 17 anos ou 17 anos é pouco? E essa história do STF temer condenar o Bolsonaro vai ter levante popular? Se você curtiu a condenação do Bolsonaro e o indiciamento, like e se inscreva no canal. A operação dessa manhã da Polícia Federal visou dois alvos em Duque de Caxias, a cidade que fica ali no Rio de Janeiro, que foi o local onde Bolsonaro teria emitido os certificados falsos de imunização. Esse esquema todo é um esquema assim super mirabolante, porque Bolsonaro teria sido imunizado numa cidade no interior de Goiás. Depois, os certificados teriam sido expedidos em Duque de Caxias. Só que aí houve um problema, porque a dose que Bolsonaro tomou não foi aplicada no local, na Secretaria de Saúde, que o certificado foi imunizado. E aí causou um enorme problema, envolveu o prefeito da época, que era aliado de Bolsonaro, a secretária de saúde, um esquema super mirabolante que, segundo a CNN Brasil, a Polícia Federal realizou as últimas buscas e apreensões no dia de hoje, quinta-feira, e vai encerrar esse inquérito finalmente nos próximos dias, porque já passou da hora de terminar. O Paulo Gonet, na verdade, vamos ser justos, né? O Paulo Gonet recebeu esse relatório final lá em abril, mas ele reencaminhou para a Polícia Federal, cobrando mais diligências e aprofundamentos em alguns pontos, que agora, aparentemente, esses pontos vão ser encerrados e todos esclarecidos. O Igor Gadelha, do Metrópolis, trouxe a informação que o Bolsonaro vai ser indiciado tanto no esquema das joias como no esquema da falsificação dos certificados. Pelo que nós estamos vendo, o Igor Gadelha tem fontes direto da Polícia Federal, pelo que ele escreveu lá no texto. E esse inquérito deve ser encerrado nos próximos dias e nós esperamos sim que tudo isso seja finalizado o mais rápido possível, porque os inquéritos estão se alongando demais. E quanto mais os inquéritos se alongam, mais a narrativa de perseguição ao Bolsonaro acaba ganhando força. Bolsonaro e vários aliados, inclusive auxiliares, vão ser indiciados. Então, quando você tem uma grande quantidade de pessoas, há a caracterização de formação de organização criminosa. Bolsonaro era o grande chefe disso tudo e ele vai ser condenado justamente por ser o chefe de organização criminosa. Eu gostaria que ele também fosse condenado por corrupção de menores, porque a filha dele, Laura, também teve um certificado aparentemente falsificado. E esse certificado foi utilizado, aparentemente, o que tudo indica, né, das informações via cobertura política, que esse certificado da filha menor de idade foi utilizado para que ela pudesse entrar nos Estados Unidos. Segundo informações da CNN Brasil, o Bolsonaro ele foi beneficiado com todo esse esquema, mesmo ele falando que não foi. Bolsonaro sabia de tudo, Bolsonaro organizou esse esquema e foi beneficiado. E assim, eu fico indignado com essa burrice do Bolsonaro, porque olha só a quantidade de gente e de tempo que o Bolsonaro empenhou para ter um certificado falso. Era Duque de Caxias, era prefeito, secretária de saúde, médico no interior de Goiás, Mauro Cid, acessos múltiplos. Não era só ele sair do Alvorada, ir até uma UBS mais próxima e tomar a picada. De todos os escândalos do Bolsonaro, esse sem dúvida é aquele que ele mais merece ser condenado, porque é muito burro. Era de graça, era só ele tomar a dose e acabava com tudo. O que passa na cabeça de um lorpa desse? É muita idiotice. Muita idiotice. O esquema levou meses para ser finalizado, sendo que ele podia ir ao posto, tomar a dose e acabou. Ele ia ter o certificado para ir para os Estados Unidos, para ir para a China, para ir para o raio que o parta. Mas ele quis falsificar.
E segundo o jornal O Globo, ele fez tudo isso porque ele precisava cumprir com os requisitos mínimos das exigências sanitárias da comunidade internacional para entrar em vários outros países. Ah, mas o Bolsonaro ele era presidente da República, ele não poderia... Era dispensado a apresentação de certificado quando ele chegou nos Estados Unidos. Sim, só que na época que o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, abandonando o seu mandato no final, alguns estabelecimentos exigiam o quê? O certificado de imunização para que as pessoas pudessem entrar. Então o Bolsonaro, mesmo não tendo a necessidade para o embarque nos Estados Unidos, ele terminou o mandato e permaneceu sem ser presidente, sem ter mandato nos Estados Unidos. Então ele precisava de certificados para entrar. Mesmo sendo presidente, ele precisava. Tanto que aquela foto dele comendo pizza, com aquele Gilson sanfoneiro, aquele Marcelo Quiroga, aquela foto nojenta dele, até com o Pedro Maluco, que era o presidente da Caixa, eles comeram na sarjeta porque o estabelecimento não os permitiu entrar, porque eles não tinham certificado de imunização. Então o Bolsonaro sabia, ele ordenou que houvesse a falsificação e os acessos ocorreram de dentro do Palácio da Alvorada. Como que as coisas acontecem embaixo do nariz, na cama, no quarto do Bolsonaro e ele não sabe nada? Ora, isso é muito estranho. É uma desculpa completamente esfarrapada. E isso mostra para nós a relação dos inquéritos do Bolsonaro. Algo que nós estamos cantando essa bola há meses, que é mais antigo no canal, pode colocar nos comentários. Nós estamos falando, Bolsonaro vai ter os inquéritos unificados, porque havia uma organização criminosa que atuava sempre a mando do Bolsonaro. E esse caso do certificado de imunização falsificado, ele reforça a nossa tese para toda a atuação do Bolsonaro. Bolsonaro fez aquela reunião com os embaixadores para falar que havia fraude no nosso sistema de votação. Bolsonaro fez a minuta golpista para intervir no TSE. Bolsonaro quis vender as joias, tudo. E até falsificou o seu certificado de imunização porque ele temia ser preso. Bolsonaro tinha crimes anteriores ao mandato que voltariam a ser julgados. Bolsonaro também cometeu delitos gravíssimos durante a crise sanitária que levariam para a prisão. Então o que Bolsonaro fez? Bolsonaro queria criar uma narrativa de que havia uma perseguição contra ele e essa perseguição iria prendê-lo. Depois, vendo que não daria muito certo, ele quis fugir do país. Por isso que quis vender as joias para ter a sua reserva para permanecer nos Estados Unidos. Bolsonaro sempre teve medo da prisão. Tudo o que moveu Bolsonaro foi justamente o medo dele ser preso. Então a Polícia Federal vai apresentar essa cadeia de correlações, segundo a Tainá Falcão, da CNN Brasil, para poder correlacionar todos os inquéritos que envolvem o Bolsonaro. Agora, o STF tem medo de julgar o Bolsonaro, vai começar a julgar pelo inquérito do 8 de janeiro porque o caso das joias e o caso da falsificação não são fortes o suficientes para justificarem uma prisão de um presidente. Faça-me um favor, prenderam o Lula sem ter prova. E agora estão com medo. Tá chovendo prova, é um excesso de provas a respeito do Bolsonaro. E o STF tá com medo, vai ter levante popular, não vai ter nada. Bolsonaro foi lá pro interior do Pará, a uma multidão. Que multidão? Tinha lá meia dúzia de pessoas. As imagens aéreas mostravam, não tem nada. Bolsonaro não carrega a multidão. Para de acreditar em Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro ele tá tão alucinado que o crânio dele tá ficando com formato fálico. Tá ficando com formato de pepino. É tão... O complexo do Eduardo Bolsonaro a respeito do piu-piu diminuto dele ficou tão grande que foi pra cabeça. Você vai ficar acreditando em que Eduardo Bolsonaro fala um alucinado? Não há multidão, não há mobilização popular, não vai haver nenhum tipo de constrangimento ou levante, porque o bolsonarismo já está abandonando o Bolsonaro e migrando para outras lideranças. Tem que dar essa pena mínima pro Bolsonaro de 17 anos de prisão, no mínimo. Porque essa é a interpretação do Josias de Souza do UOL. Porque os patriotários que estão sendo condenados pelo 8 de janeiro estão pegando 17 anos de prisão. Se o STF der uma pena menor para o Bolsonaro, aí é um escárnio. É um escárnio. O patriotário não pode pegar uma pena mínima do que o Bolsonaro, que comandou todo o esquema, que queria fugir, que mobilizou as instituições republicanas. Olha o que ele fez nesse caso da imunização. O cara movimentou toda uma estrutura, corrompeu as estruturas do Estado, de vários municípios, de várias organizações. Tudo isso para poder emitir um certificado, um papel que ele poderia tirar no posto de saúde em 5 minutos. Olha, 17 anos... Tá sendo pouco pela burrice ou para a burrice de Bolsonaro.